A história de Warhammer é complexa e profunda, e uma pedra fundamental para você entender o que está acontecendo nesse mundo é a heresia. Se você viu o meu vídeo sobre os Space Marines, ou qualquer outro vídeo meu, você acabou em algum momento se deparando com a heresia. Porque a heresia é a pedra fundamental da lore de Warhammer. Por isso, eu quero que você aproveite essa jornada. E no final dela, eu quero que você saiba a fundo o que foi a heresia. A heresia de Horus. I never wanted this. I never wanted to unleash my legions. Together we banished the ignorance of old night. But you betrayed me. You betrayed us all. You stole power from the gods and lied to your sons. Mankind has only one chance to prosper. If you will not seize it, then I will! So let it be war! From the skies of terror to the galactic rim. Let the seas boil. Let the stars fall. Though it takes the last drop of my blood, I will see the galaxy freed once more. And if I cannot save it from your failure, Father, then let the galaxy burn. Mais de 28 mil anos antes da heresia de Horus, durante a Era da Terra, a humanidade deixou a Terra poluída para explorar e colonizar a galáxia. Apesar de provações desconhecidas, a humanidade prosperou, espalhando-se por 1 milhão de mundos e alcançando uma maestria tecnológica incomparável. Uma Terra ressurgente estava no coração desse apogeu. As primeiras ambições se concretizaram através de um controle científico inigualável, remodelando inúmeras colônias à imagem da Terra. Lendas dessa era perdida falam de uma galáxia repleta de oportunidades, cultura, progresso e maravilhas. Nesses tempos antigos, agora envoltos em mistos, a humanidade alcançou alturas divinas, aproveitando o poder das estrelas e criando servos com vida aparente, a partir de barro e ferro. No entanto, essa era de progresso estava condenada, pois a humanidade caiu vítima de suas próprias ciências. A Idade de Ouro terminou, não com elevação divina, mas com devastação, devido a ambições desenfreadas. Guerras entre os povos de Marte e os da Terra causaram destruição terrível, e as ferramentas antes valorizadas da humanidade foram corrompidas, levando à revolta cibernética. Desesperados por recursos escassos, atos horríveis foram cometidos e armas antigas de imenso poder arriscaram a aniquilação da humanidade. A morte podia atravessar vastas distâncias, aniquilando mundos inteiros. Esta era de terror e destruição é agora lembrada como a Era das Trevas da tecnologia, que acabou reinando por muitos milênios. O primeiro império interestelar da humanidade caiu em ruína, isolamento e ignorância. Este período sombrio, oficialmente conhecida como a Era dos Conflitos, e temerosamente sussurrando como Noite Antiga, durou mais de 5 mil anos. Durante essa era, a humanidade enfrentou pesadelos e predação, isolada por ferozes tempestades do Arp que tornavam a viagem de comunicação estelar quase impossível.
A velha Terra foi cortada de suas colônias e aliados. Mundos humanos privados de autoridade central e apoio mergulharam em anarquia e guerra. Facções locais e novos impérios lutam pelo controle, enquanto muitos sucumbiam à fome, insanidade e aos horrores do Arp. Os perigos das entidades do Arps eram mal compreendidos, e mundos com muito psíquicos humanos enfrentavam devastadoras brechas entre o imatério e a realidade. Incontáveis mundos foram devastados ou destruídos. À medida que a civilização humana se fragmentava, inúmeras espécies Xenos e inimigos desconhecidos buscavam vingança ou saqueavam mundos desprotegidos, escravizando suas populações. Centenas de sistemas estelares habitados por humanos foram saqueados, seus povos massacrados ou abduzidos. Os sobreviventes reverteram ao barbarismo, despojados de civilização, conhecimento e cultura em sua luta para sobreviver. A humanidade oscilava à beira da extinção, atormentados por conflitos internos, fome, praga, ataques alienígenas e incursões do Arp. Os mundos humanos sobreviventes tornaram-se sombras lastimáveis do que uma vez foram. A Terra Antiga, incapaz de se sustentar, foi devastada por guerras internas, reduzindo-se a um deserto sem lei. Seu povo tornou-se nômade e selvagem, lutando por recursos escassos. A paisagem da Terra era dominada por fortificações em meio aos destroços de civilizações perdidas. Senhores da guerra, profetas e demagogos lideravam tribos tecnobárbaras em conflito constante. Pequenos impérios surgiam e caíam, deixando para trás a sombra brutalizada de uma glória passada. Bilhões morreram e foram esquecidos, e a anarquia reinava suprema. Para os poucos que ousavam ter esperança, o futuro parecia sombrio. O desespero se espalhou, por muitos acreditavam que nenhuma força poderia salvar a humanidade de sua escravização. No entanto, eles seriam provados errados, com a vinda do lustroso deus de sua raça, o Imperador. Durante a Era dos Conflitos, também chamada de Noite Antiga, as colônias da humanidade no Sistema Solar e nas estrelas próximas foram isoladas da viagem interestelar e da comunicação, devido às enormes tempestades de Warp. Essas tempestades resultaram na gestação do deus do caos Slaanesh e da queda do Império Eldari. Nesta era, Terra, Marte e Lua disputavam a dominância, com guerras constantes entre elas. O governo unificado de Terra havia se fragmentado em estados tecnobárbaros que lutavam continuamente por 2500 anos. Este período viu a civilização da Velha Terra reduzida a um campo de batalha, seu passado sofisticado substituído por barbarismo e destruição de armas químicas, biológicas e termonucleares. Em meio a esse caos, o Imperador da Humanidade se revelou, tendo planejado por milênios como reunificar a Terra. Com um exército geneticamente aprimorado, os Space Marines, ele iniciou sua conquista para unificar o planeta, posteriormente conquistar a galáxia. Ele derrotou governantes brutais como Calagan de Ursh, Cardial Tang e Nathaniel Dome. Os exércitos do Imperador, incluindo os guerreiros da elite Thunder Warriors e os regimentos do exército imperial como o Geno 52 Chiliad, desempenharam um papel crucial. Essas forças mais fortes e mais resilientes que seus inimigos lançaram a base para a Grande Cruzada. O Imperador eventualmente formou um governo unificado na Terra e se aliou ao Mecânico de Marte, solidificando o Império da Humanidade. Após as guerras de unificação, o Imperador formou o Conselho de Guerra para gerir a Grande Cruzada, destinada a reunificar a galáxia habitada por humanos. O Conselho de Guerra tornou-se o verdadeiro campo governante do Império durante esse período. O Imperador liderou o Conselho com Malcador, o Sigilita, um poderoso psíquico maior aliado do Imperador, ao seu lado. O Conselho incluía administradores habilidosos da aristocracia da Terra e do segmento solar. O Fabricador Geral de Marte juntou-se após a aliança com o Mecânico, e o Paternova das Casas dos Navegadores também participou. Quando o Imperador partiu para liderar a Grande Cruzada, Malcador tornou-se regente da Terra e o chefe do Conselho de Guerra. Ele também estabeleceu os Assassinos Imperiais, tornando-se o primeiro grão-mestre dos assassinos.
Quando as grandes tempestades do Arp diminuíram, a Era dos Conflitos chegou ao fim, no alvorecer do 31º milênio. O Imperador da Humanidade julgou ser o momento de iniciar sua Grande Cruzada, uma vasta campanha para conquistar a galáxia. Seu objetivo era libertar todas as colônias humanas da opressão alienígena ou ignorância primitiva e reunificar a raça humana em toda a galáxia, sob a bandeira do novo Império do Homem. Para executar este plano, o Imperador criou os Primarcas, seus filhos super-humanos geneticamente projetados e de natureza divina. Os Primarcas ainda estavam em sua infância, crescendo em tanques de gestação de maturação acelerada, quando foram sequestrados do laboratório genético nas profundezas das montanhas do Himalaia na Terra. Os deuses do caos, temendo que o Imperador impusesse sua nova ordem e enfraquecesse seu domínio sobre o inconsciente coletivo da humanidade, orquestraram esse rapto aos Primarcas. Sob a liderança de Tzint, os deuses sombrios abriram um portal Arp, romperam as barreiras psíquicas do Imperador e espalharam os Primarcas pela galáxia através da natureza mística do Arp. Os super-humanos infantes eventualmente chegaram a diversos mundos habitados por humanos. Essa dispersão não foi aleatória. Os deuses do caos pretendiam que os Primarcas fossem criados entre a humanidade sem orientação do Imperador, esperando que exibissem fraquezas humanas e que se tornariam mais fáceis de corromper. Durante a Grande Cruzada, o Imperador encontrou cada Primarca em seus mundos natais. Para compensar a ausência dos Primarcas, o Imperador criou 20 legiões de Space Marines, usando o material genético dos Primarcas, criando guerreiros transhumanos geneticamente aprimorados, conhecidos como as Legiões Astartes. Se você quiser saber mais sobre essas 20 legiões, que na verdade são 18, é só clicar nesse card aí ou no comentário fixado na descrição. À medida que o Imperador redescobria os seus filhos, ele nomeava cada Primarca como líder da legião que possuía os seus traços genéticos. Essa decisão forjou um vínculo profundo e lealdade entre os Primarcas e seus Space Marines. No entanto, esse vínculo mais tarde se revelaria um erro crítico. O processo de criação da semente genética fez com que o Imperador, os Primarcas e os Space Marines fossem semelhantes a uma família, com os Primarcas vistos como pais para seus filhos genéticos. Muitos Space Marines, especialmente aqueles recrutados dos mundos natais de seus Primarcas, passaram a venerar e sentir mais lealdade com o seu Primarca do que com o Imperador da Humanidade, preparando o cenário para futuros conflitos dentro do Império. Durante a Grande Cruzada, o Imperador se deparou com Ulanor, dando origem à subcruzada seguinte. A Cruzada de Ulanor foi um vasto ataque imperial ao Império Orc do Senhor Supremo Ulark Uruk durante o final do 30º milênio. Esta grande empreitada marcaria o auge da expansão da Grande Cruzada. Ulanor, o mundo capital do Império Greenskin e local do ataque final, situava-se no sistema de Ulanor, no setor de Ulanor da galáxia. A cruzada incluiu o desdobramento de 100.000 Space Marines, 8 milhões de tropas do Exército Imperial e milhares de naves estelares imperiais e de seu pessoal apoio. A Cruzada de Ulanor marcou o ponto alto do alto vasto esforço da Grande Cruzada para reunificar os mundos coloniais dispersos da humanidade. Os Orcs de Ulanor representaram a maior concentração de Orcs já derrotada pelas forças militares do Império do Homem, antes do início da Terceira Guerra por Armageddon, no 41º milênio. Para entender mais todas essas brisas de Guerra de Armageddon, Cruzada de Ulanor, é só ver o vídeo de Orcs do canal. Com a grande vitória selada em sangue e ferro, o chamado para um triunfo foi soado. Para reconhecer esse ponto alto da Grande Cruzada e honrar todos os guerreiros da Cruzada por Ulanor, mortais e Astartes, por seu extraordinário valor e serviço à causa da humanidade, por comando do Imperador, Ulanor foi transformado em um mundo troféu, designado Mundus Tropeaum em todos os mapas galácticos e registros de dízimo. Seria um local de glória e espetáculo, para cimentar não apenas essa única conquista sobre as forças contra a humanidade, mas um símbolo maior da própria Grande Cruzada. Por 200 anos, o poderoso empreendimento do Imperador moveu-se pela galáxia para trazer unidade e iluminação aos mundos filhos perdidos da Velha Terra. Empurrou a escuridão, reforçou antigos laços entre civilizações, combateu ameaças alienígenas e, com pesar, muitas vezes puniu aqueles que se recusaram a tomar o domínio imperial. Uma mudança que estava chegando, uma mudança que se encontrou seu ponto de apoio em Ulanor.
Ninguém que caminhou sobre aquele mundo sabia que o eco daquele triunfo ressoaria por décadas solares, por séculos padrão e por milênios. A glória desse espetáculo triunfante, com tantas forças militares dispersas do Império reunidas em um só lugar pela primeira vez em séculos, permaneceria na mente de cada Astarte como o ponto alto do grande empreendimento em que estavam engajados. Provaria ser uma memória brilhante a ser recordada nos últimos dias sombrios da heresia de Horus, depois que os Astartes se voltassem contra Astartes e Primarcas contra Primarcas. Para preparar o mundo, o triunfo de Ulanor, pelotões geoformados do antigo mecânico trouxeram motores planetários e queimadores de pedra móveis para cortar uma enorme faixa na paisagem destruída deixada na esteira da batalha. As baixas orcs foram enterradas aos milhões, com ruínas selvagens, sepultadas sob rochas transplantadas e cabeças de montanhas esmagadas. O mecânico erradicou os últimos vestígios do inimigo e pavimentou sobre eles como um bulevar gigante, um palco de desfile tão largo quanto a pegada de algumas cidades imperiais inteiras. Construíram uma entrada que permitia apenas uma estrutura ao lado da grande plataforma, um pavilhão ornamental de mármore negro e granito pesado, que foi construído em partes em terra e depois enviado pelo vazio como um posting especial. Postes marcadores decorados com crânios de comandantes orcs traçavam o comprimento da estrada. E atrás deles, grandes tigelas de Prometium sem fumaça queimavam brilhantemente, iluminando a estrada com seu fogo azul esbranquiçado. Quando o mecânico terminou seu trabalho, os honrados vieram prestar homenagem à batalha vencida, ao ideal da humanidade da Grande Cruzada e ao Imperador, que era pai de toda a humanidade. O exército imperial e as legiões titânicas cercaram a reunião. Tropas humanas estavam ranqueadas em números incontáveis. Seu anfitrião tão vasto que se tornara um mar de armaduras de batalha e uniformes de gala. Cada homem e mulher comum que estava no solo de Ulanor naquele dia foi selecionado por seu valor e conduta. Até o dia de sua morte, cada um teria a honra singular de usar a barra de triunfo de Ulanor em ônix e ouro em todos os seus uniformes. O prêmio foi forjado de cartuchos de bolter recuperados dos campos e fundidos. Ao redor deles, as grandes máquinas de guerra da Colégia Titânica se elevavam ao céu, cortado por contrais 1000 caças aeroespaciais. E acima desses, no alto do finais das nuvens, cirrus brancas do dia de Ulanor. Naves de guerra imperiais se moviam tão devagar quanto ousavam pela atmosfera superior. Lavagem de calor de interface rolando de seus escudos de vácuo enquanto mostravam seus flancos em um gesto renovado de fidelidade. 14 legiões de Space Marines estavam representadas no triunfo de Ulanor. E com elas vieram novos seres de poder e majestade sobre-humanos. 9 deuses e anjos feitos de carne. Os Primarcas. Dos maiores exércitos já criados pelas mãos humanas, Mortarion, o ceifador de homens e o mestre da Death Guard, encapuzado e letal, em um aspecto acompanhado pelos guardiões de honra de sua Death Route. O Fenício, Fulgrim, resplandecente em sua elegância e um belo aspecto iluminado pelo reflexo de ouro e platina. Magnus o Vermelho, o Rei Carmesim, o Senhor do Desconhecido, sua alma tão misteriosa para o mundo comum quanto para os trabalhadores do Warp e dos fantasmas dentro dele. Lorgar Aurelian, o zelota quieto e pensativo, que queimava com tal intensidade e enterrava tudo profundamente em seu coração, dizendo pouco e ficando vigilante. Seu oposto polar era Engral, o senhor gladiador e filho do luto, nunca capaz de se acalmar ou moderar sua furiosa e interminável fúria, sempre à beira de um surto de violência. Rogaldorn, o homem de pedra, o punho imperial com seu modo inflexível e foco inabalável, aquele que sempre obedeceria, sempre que estaria pronto para o dever. Jagtai Khan, suas vestes com detalhe em pele e sua armadura ornamentada e detalhada com 1000 narrativas dos White Scars. Cada passo seu desafiava uma galáxia inteira. Então, sanguíneos dos Blood Angels, flanqueado pela honra detalhada em ouro da Guarda Sanguinária. Suas poderosas asas dobradas sobre a sua armadura de batalha, seu rosto voltado para o céu para saudar a visão impossível e majestosa diante dele. Então, finalmente, veio Horus, dos Luna Wolves. O herói de Ulanor, libertador primeiro entre iguais.
Horus que receberia a nova honra de um título imperial acima e além de qualquer outro concedido antes. Um título, pode-se dizer, que carregaria o eco de seu nome. Após declarar Horus como mestre da guerra imperial, o novo comandante militar supremo da Grande Cruzada, o Imperador, para o choque dos presentes, anunciou sua intenção de retornar à Terra para buscar um projeto secreto destinado a beneficiar toda a humanidade. Para o vídeo não ficar massivo, eu quero dar essa quebradinha de ritmo aqui agora, para você descansar um pouco e entender de forma mais leve cada primarca e a sua personalidade. Então, esse vídeo deu um trabalho desgraçado. Por favor, se você quiser, deixa um like, manda para um amigo, se inscreve. Então, continuando. Os primarcas são Lionel Johnson, é descrito como um indiferente, paranoico, desconfiado e geralmente socialmente inepto. Só que, em Descent of Angels, ele é retratado como um líder amigável, inspirador e heróico. Fulgrim, a perfeição em tudo que fez e incentivou seus filhos a seguirem exemplo. Fulgrim também é excepcionalmente gentil. Perturabo não bate muito bem das ideias e normalmente é descrito como arrogante e ríspido. Jagtai Khan é denominado com uma honra feroz, lealdade e crueldade para com seus inimigos. Conhecido pela sua personalidade feroz e às vezes bárbaras, Leman Russ considera-se o filho e o carrasco mais leal do Imperador. Rogal Dorn é um herói comum, como um pai solteiro que tenta o seu melhor todos os dias para manter seu emprego e família. Curze é muito niilista, mas também tinha um senso de justiça e retidão muito restrito. Sanguíneos é um anjo de pessoa mostrando compaixão e não só sendo mais gentil que Vulcan. Ferros Manos era um estrategista extremamente competente, mas um tanto cabeça quente. Angron era raivoso, incontrolável e impulsivo. Guilliman tem um coração nobre e lealdade inabalável. Mortarion era frio e calculista, Magnus era infantil, orgulhoso e arrogante, Horus era um diplomata, Lorgar era puramente religioso e fanático, Vulcan era gentil, altruísta e heróico e inspirava confiança em quem se aproximava dele. Corvus era extremamente introspectivo e reservado. E para finalizar, Alfarius, que era infantil segundo os outros primarcas e era dono de um ótimo senso de humor. Tá, mas beleza, bora voltar pra história. No início do 31º milênio, após mais de 200 anos de conflito implacável, o Imperador havia conquistado mais de 2 milhões de mundos habitados por humanos na galáxia da Via Láctea em nome da humanidade. Ao lado dele estava o primarca Horus, seu único filho genético redescoberto e principal comandante militar, que se deleitava com sua atenção exclusiva do pai. As longas guerras forjaram um forte vínculo entre eles, e eles eram verdadeiramente como pai e filho. No entanto, o Imperador precisava consolidar seu recém-nascido império e empreender na próxima fase de seu grande plano: criar uma teia através do imaterial para a humanidade. Usando a tecnologia de amplificação psíquica do Trono Dourado, esse trabalho exigia sua presença contínua na Terra. Então, após a vitória de Horus na Cruzada de Ulanor contra a maior horda de orcs já encontrada, o Imperador partiu, deixando Horus encarregado da Grande Cruzada com o título exclusivo de Mestre da Guerra. O anúncio de Horus como Mestre da Guerra causou choque e indignação entre os outros primarcas. Muitos não entendiam por que o Imperador os deixaria para lutar sozinhos e por que Horus foi levado como o primeiro entre iguais. Enquanto Rogal Dorn, Sanguíneos e Fulgrim ficaram felizes por seu irmão, outros como Angron, Guilliman, Lionel Johnson e Perturabo reagiram com vários graus de desaprovação. A situação parou quando o Imperador anunciou a criação do Conselho da Terra, uma burocracia administrativa civil para lidar com a governança diária do Império, substituindo seu governo direto enquanto ele se concentrava no projeto da Teia. O Conselho implementaria e administraria o tributo imperial e outras leis, relegando os primarcas a funções principalmente militares. Muitos, incluindo Horus, ficaram profundamente perturbados com o fato de seu pai sujeitá-los a burocratas que nunca haviam derramado sangue pelo Império, e removendo-os de posições políticas às quais acreditavam ter direito após seus sacrifícios. O Imperador
pretendia criar uma burocracia civil para permitir que humanos comuns governassem a si mesmos, e evitar uma classe dominante permanente geneticamente aprimorada. No entanto, o ressentimento dos primarcas se tornou uma vulnerabilidade que os deuses do caos explorariam e corromperiam metade deles. Ao retornar à Terra, o Imperador convocou ao seu lado Malcador e o fabricador geral Kelborhal, do mecânico marciano. Eles deu novas ordens. Não mais deveriam apoiar as campanhas militares, uma vez que elas estavam agora seguramente nas mãos de seus filhos, os primarcas, e do recém-apontado mestre da guerra, Horus. O Imperador precisava de tempo e concentração total em seu próximo grande projeto, que uniria o recém-nascido Império como nenhuma outra polícia humana jamais foi unida. Para esse fim, o Imperador convocou o primeiro Conselho de Terra. Ao contrário do Conselho de Guerra, do qual Horus era agora o líder, o Conselho da Terra se ocuparia dos assuntos de Estado e dos estabelecimentos de manutenção da lei imperial nos números dos mundos de Império. Em particular, o Conselho de Terra administraria o estabelecimento do dízimo imperial, de tropas e de recursos de todos os mundos imperiais necessários para apoiar a Grande Cruzada. Na prática, ao novo Conselho de Terra caberia toda a governança civil do Império. Malcador, o conselheiro mais confiável do Imperador, foi nomeado como o primeiro senhor do Conselho e regente de Terra, e ele o lideraria na ausência do Imperador. Com o estabelecimento do novo órgão governante do Império para realizar o trabalho diário de governar dezenas de milhares de mundos e trilhões de seres humanos, o Imperador se refugiou em seus vastos laboratórios e oficinas sob o Palácio Imperial. Ele começou a trabalhar seriamente em seu novo projeto. Enquanto o Imperador estava trancado em suas fábricas subterrâneas, problemas começaram a surgir. A formação do Conselho de Terra se mostrou uma decisão controversa entre os primarcas distantes, que ficaram horrorizados quando finalmente souberam da formação do Conselho nas fronteiras da Grande Cruzada. Alguns dos primarcas ficaram profundamente ofendidos por serem governados por aqueles que consideravam menos dignos do que eles. Os primarcas e muitos de seus astartes sentiram que tinham sofrido e sacrificado mais para construir o Império e, portanto, deveriam ter maior influência como sobre ele deveria ser governado. Não um conselho composto por nobres terranos afeminados e burocratas anônimos. Este foi um dos muitos ressentimentos crescentes que permitiram aos poderes ruinosos infectar e corromper todos os primarcas. Todos não, alguns, perdão. A criação do Conselho de Terra, vista dessa maneira, deu um novo peso ao argumento posterior de Horus a vários de seus irmãos que o Império fora traído por seu pai. Ele argumentou que o Imperador havia se mostrado mais do que disposto a virar as costas para seus filhos generais e transferir o poder para que administradores mortais e mesquinhos e para os tecnobárbaros sádicos de Marte, que careciam de brilhantismo e das habilidades sobre-humanas do Primarcas. Enquanto Horus preparava sua rebelião contra o Imperador, ele convenceu a si mesmo que funcionários mesquinhos e administradores tinham suplantado os Primarcas e os astartes dentro do Império que eles tinham conquistado. Antes, o Império havia se inteiramente focado na guerra e na conquista, que eram seu sangue e sua vida, mas agora Horus acreditava que ele havia sido sobrecarregado por parasitas de executores, escribas e sirineus que exigiam saber o custo de tudo. A burocracia estava assumindo o controle. Papelada e administradores e funcionários não estavam substituindo os heróis da era. Horus argumentou aos seus irmãos mais receptivos que, a menos que o Imperador mudasse suas maneiras de direção, sua grandeza como império logo seria uma nota de rodapé nos livros de história. Horus temia tudo que eles e seus irmãos primarcas haviam conquistado se tornasse uma memória distante de glória passada, perdida nas brumas do tempo com as civilizações da Antiga Terra. Foi essa arrogância e presunção que levaram à queda inevitável do Mestre da Guerra para o caos e a guerra civil resultante que consumiria toda a galáxia, inaugurando uma nova era das trevas que duraria milênios. No entanto, Horus e seus irmãos mais ressentidos haviam completamente mal entendido a intenção do Imperador ao criar o Conselho de Terra. O Conselho se destinava a ser o corpo de governo civil que administrava inúmeras tarefas burocráticas necessárias para a sobrevivência do recém-formado Império Interestelar Humano. O Imperador estava determinado em que em seu império o poder residiria com aqueles homens e mulheres mortais que eram governados de seu aparato, e não como uma elite militar artificial composta de seres geneticamente modificados que eram tão poderosos que já possuíam um domínio muito tênue sobre sua própria humanidade.
Os Primarcas e seus Space Marines foram criados para dar a vida ao sonho do Imperador de um Império Humano unido que se estendesse por toda a galáxia e para defendê-los dos inimigos variados da humanidade. Eles nunca foram designados a governá-los como uma casta hereditária de guerreiros imortais, impondo seus caprichos sobre aqueles que consideravam meros mortais pela força bruta. Os Primarcas e os Space Marines foram criados para proteger a humanidade, não para se tornarem tiranos sobre elas. Antes dos trágicos eventos que se desdobraram em Svan III e iniciaram um conflito da heresia de Horus, o Primarca Lorgar da Legião dos Worldbearers já havia se comprometido, eles e seus Astartes, a serviço dos poderes ruinosos. Lorgar era um fanático religioso, puritano, que havia experimentado visões que previam a vida do Imperador, a quem ele acreditava ser um deus vivo. Essa crença resultou em uma série amarga de guerras religiosas enquanto Lorgar lutava para impor sua nova doutrina religiosa de adoração ao Imperador em um mundo natal, Colchis. Quando o Imperador finalmente chegou para reivindicar seu filho perdido, todo mundo já estava subjugado a Lorgar e ao seu culto ao Imperador. O povo de Colchis se uniu atrás do novo deus do Imperador e as celebrações elaboradas e os displays de piedade duraram meses, embora se dissesse que o Imperador não aprovava isso. Desejando se reunir com a Grande Cruzada o mais rápido possível e sendo bastante crítico em relação à religião organizada em geral, considerando uma violação da verdade imperial. O Imperador não havia iniciado a Grande Cruzada para aprisionar a humanidade novamente nas correntes da superstição e da ignorância, mas para espalhar a luz da razão e da ciência. Ao fim das celebrações, Lorgar foi feito mestre da Legião dos Worldbearers. Khorne Phaeron, o pai adotivo de Lorgar e conselheiro religioso, sobreviveu ao processo de aprimoramento para se juntar aos Worldbearers como um raro Space Marine adulto. Embora nunca tenha sido um verdadeiro Astarte, Khor Phaeron se tornou o principal conselheiro de Lorgar e tenente da primeira companhia dos Worldbearers. Lorgar liderou sua legião ao longo da Grande Cruzada, enquanto os Worldbearers buscavam eliminar toda blasfêmia e heresia dentro do novo Império da Humanidade. Textos e ícones antigos de outras fés foram queimados. A construção de vastos monumentos e catedrais venerando o Imperador como o Deus da Humanidade foi supervisionada por Lorgar e eram em muitos mundos que trouxeram para a conformidade imperial. Os maiores capelães dos portadores da palavra produziriam enormes obras sobre as divindades e retidão do Imperador, e deram grandes discursos e sermões às massas dos mundos conquistados. O progresso dos Worldbearers foi lento em trazer novos mundos para a conformidade imperial, mas a dominação imperial daqueles que foram derrotados pela Legião sempre foi completa, pois a religião se mostrou uma ferramenta poderosa para garantir a lealdade imperial. Em algum momento durante esse período, Lorgar escreveu a obra conhecida como Alecto Divinatus, que expôs o argumento de que o Imperador da Humanidade era um ser divino e digno de adoração como o Deus legítimo da humanidade. Esse livro se tornaria ironicamente considerado a identidade de seu autor, instrumental na fundação do culto imperial e da eclesiarquia. Neste momento, cerca de 40 anos antes do início da heresia de Horus, a lealdade absoluta de Lorgar da Legião dos Worldbearers ao Imperador e seu império era inquestionável. Seus mundos complacentes entregavam regularmente dízimos em nome do Imperador, e as ordens de terra eram aceitas sem questionamentos nos mundos libertados pelos Worldbearers. Lorgar e sua legião haviam conduzido com sucesso a Grande Cruzada do Imperador por quase um século, e nesse tempo o Imperador nunca havia repreendido seu filho ou a legião dos Worldbearers pelo seu fervoroso culto a ele, embora tal doutrina conflitasse com a verdade imperial. Entretanto, o Imperador, apesar de seu amor por seu filho, estava profundamente perturbado pela recusa de Lorgar em abraçar a razão, mesmo após décadas de exposição à ciência avançada do Império. Ele inicialmente havia tolerado as crenças de seu filho religioso, mas conforme a Grande Cruzada alcançava seu auge, o Imperador encontrou-se cada vez mais frustrado com a lentidão de Lorgar em conquistar e trazer mundos para sua conformidade. O Imperador finalmente ordenou que os Worldbearers cessassem suas atividades religiosas, pois sua missão era reunificar a galáxia sob a bandeira da verdade imperial, e não propagar a divindade pessoal do Imperador. Sentindo-se traído pelo próprio Imperador, Lorgar recusou-se a falar com qualquer um exceto Khor Phaeron,
o primeiro capitão dos Wordbearers e cardeal de sua fé, e Erebus, o primeiro capelão da legião, que havia sido outro conselheiro confiável. Impulsionado pelo primeiro capitão Corferion e pelo capelão Erebus, a 17ª Legião, ambos devotos secretos dos deuses do caos através da antiga fé de Colchis, Lorgar partiu em uma warband dos Wordbearers, de apelidados de O Sol Serrilhado. Neste momento, Lorgar ainda não havia sucumbido à corrupção do caos, embora estivesse se virado contra o Imperador da Humanidade como uma divindade que não mais merecia seu culto. Lorgar acreditava que o Imperador estava errado ao condenar o instinto natural da humanidade de buscar o divino como uma superstição indigna, e pretendia descobrir se existiam de fato divindades dignas do respeito da humanidade. Para este fim, embora Lorgar não tivesse mais amor nem lealdade pelo Imperador, ele e sua legião se uniram novamente à Grande Cruzada, mas o fizeram apenas para que seus esforços pudessem servir como fachada para a busca pela peregrinação de Lorgar. Os Wordbearers foram também acompanhados nessa peregrinação por 5 membros da Legio Custodes, que haviam sido designados pelo Imperador para vigiar o que os portadores da palavra faziam. Para evitar que eles caíssem novamente no erro, a busca dos Wordbearers por qualquer informação sobre a verdade primordial ou natureza do lugar onde os deuses mortais podiam se misturar, levou a frota expedicionária ao sistema de Cádia, próximo à maior tempestade de guerra permanente da galáxia, mais tarde conhecida pelo Império como o Olho do Terror. O mestre dos astrópatas da frota expedicionária informou a Lorgar que as vozes incomuns do Arp eram ouvidas na proximidade do grande rasgo de Warp. Vozes que falavam diretamente ao Primarca também. Vozes das entidades do caos dentro do imaterial. Seria o sistema de Cádia que Lorgar descobrira que suas suspeitas estavam corretas, e que a forma de todas as religiões através da galáxia que possuíam tanta semelhança com a antiga fé colchiziana. Não eram artefatos do inconsciente coletivo da humanidade, mas expressões de adoração à verdade universal que era o caos. A chamada verdade primordial da existência do caos mudou Lorgar e os Wordbearers para sempre, pois eles foram expostos aos poderes ruinosos e lentamente corrompidos, sendo a primeira legião de Space Marines a adorar os deuses do caos e tornar-se traidores ao Imperador em seus corações. Lorgar e sua legião passaram os anos finais da Grande Cruzada tentando iluminar a humanidade sobre a verdadeira natureza espiritual da criação, acabando por recorrer à manipulação e à decepção para convencer 9 dos primarcas a se unirem à causa do caos, como seus deuses exigiam, sendo o mais notável Horus. Quando ficou claro que a humanidade não poderia ser iluminada pelo caos sem primeiro ser desmamada à força, a um grande preço em sangue de falsa verdade imperial do Imperador, Lorgar passaria a ajudar voluntariamente a orquestrar a terrível Batalha de Estivan III, o massacre do local de aterrissagem em Estivan V e a própria maior heresia de Horus. Quando Horus declarou abertamente sua rebelião contra o Imperador, os Wordbearers foram uma das primeiras legiões a apoiá-lo em sua causa. Os mundos que tinham sido conquistados desde a conversão ao caos também se juntaram ao lado dos traidores, que tinham sido secretamente corrompidos para a adoração aos poderes ruinosos. Durante a Grande Cruzada ficou evidente que os primarcas não eram espécimes perfeitos de humanidade que se pretendia. Apesar de serem fisicamente e mentalmente superiores, possuíam falhas, como vaidade, egoísmo, sede de poder, inveja e arrogância. Como mestre da guerra, Horus assumiu o comando da Grande Cruzada com dedicação, mas houve muita dissensão entre os primarcas e outras partes do Império, devido à decisão do Imperador para se retirar da Terra. Horus discorda de muitos decretos do novo Conselho de Terra e sentia que estava falhando com seu pai, sentindo-se profundamente magoado por não saber sobre o projeto do Eboi. Essas sementes de armadura culminaram no seu destino na lua de Davin, onde Horus foi envenenado por uma lâmina Xenos, amaldiçoada por Nurgle, o deus da pestilência, manipulada por Erebus e Lorgar.
Ferido mortalmente, Horus foi levado a um templo dos cultistas de Deivin, onde durante rituais sombrios seu espírito foi transferido para o imaterial. Lá, ele teve uma visão do futuro sombrio do Império, persuadindo-o a aceitar a oferta dos deuses do caos em troca de poderes para derrotar o Imperador. Horus, agora corrompido pelo caos, renunciou ao Imperador e liderou sua legião dos Filhos de Horus para servir aos deuses do caos, levando muitos outros primarcas e legiões a seguirem seu caminho. Horus, agora, seria conhecido como Horus, o Traidor. Durante a Grande Cruzada, a Legião dos Wordbearers secretamente se dedicou ao caos indiviso. O governador imperial de Istvan III, Vardus Prau, havia sido corrompido pelos deuses do caos Slaanesh e declarou a independência do Império. O Conselho de Terra encarregou Horus para retomar o planeta, o que avançou seus planos para derrubar o Imperador. Apesar de haver alguns regimentos lealistas em suas forças, Horus pretendia eliminá-los, sob o pretexto de sufocar uma rebelião. Ele enviou os Astartes lealistas para Istvan III, apenas para traí-los com um bombardeio de vírus que matou bilhões. O capitão Saltarvitz dos Emperor's Children, e o capitão da batalha Nathaniel Garro da Death Guard alertaram os lealistas, que se abrigaram. Os lealistas restantes, liderados por Tarvitz, Garviel Loken e Taris Torgardon, lutaram contra seus irmãos traidores. Apesar dos sucessos iniciais, seus esforços foram finalmente condenados. O ataque prematuro de Engron atrasou os planos de Horus, mas ele reforçou. Engron com tropas adicionais, a resistência dos lealistas durou 3 meses, mas terminou com um bombardeio orbital ordenado por Horus no final. O capitão Lúcio traiu os lealistas, garantindo seu lugar entre os traidores, e os remanescentes das forças lealistas foram obliterados. 70 lealistas da Legião da Death Guard e Santa Imperial Eufrate Keller, liderados pelo capitão de batalha Garro, capturaram a fragata imperial de Eisenstein e escaparam do sistema de Istvan. Durante a fuga, a nave foi gravemente danificada e atacada por mortos-vivos, incluindo os primeiros Plague Marines de Nurgle conhecidos. Garro atraiu a atenção das naves lealistas, configurando os motores de warp da fragata para a autodestruição e ejetando-os. A fortaleza monastério do Phalanx dos Imperial Fists, comandados por Rogadorn, encontrou Garro, que explicou as traições das legiões, e Dorne, inicialmente cético, foi convencido pelo testemunho do mercado Oliton, uma rememorada que havia escapado da nave de Horus, o espírito vingativo. Os sobreviventes de Eisenstein foram isolados na Lua pelas Irmãs do Silêncio. Lá, Garro e sua Death Guard lealista enfrentaram Solon Decius, um Marine da Death Guard que sucumbiu às tentações de Nurgle. Decius permitiu ser possuído por um demônio menor de Nurgle, o Senhor da Pestilência. Malcador, o Sigilita, encontrou Garro e Ki Bruz, informando-os que o Imperador precisava de pessoas fortes de vontade inquisitiva. Ele ordenou que Garro procurasse na galáxia por 7 outros Astartes, tanto das Legiões Traidora quanto das Lealistas, para fundar a Inquisição Imperial e os Grey Knights. O sucesso de Horus durante a heresia foi resultado de seu trabalho cuidadoso. Ele já havia convencido Engron dos World Eaters e Mortarion da Death Guard a seguirem seu caos, devido aos seus rancores contra o Imperador. Fulgrim, do Emperor's Children, foi atraído por promessas de poder e perfeição de Slaanesh. Lorgar dos Worldbearers, que iniciou a corrupção de Horus, também era leal ao Warmaster. As legiões leais como os Dark Angels, Blood Angels e Ultramarines foram enviadas em missões longe da Terra. Horus erroneamente acreditava que Jagdai Khan dos White Scars se juntaria a ele. Fulgrim falhou em convencer Ferros Manos dos Iron Hands, levando à morte de Manos em Istvan V. Os Thousand Suns, inicialmente leais, caíram no caos após o ataque brutal dos Space Wolves em Próspero. Outras legiões permaneceram leais, mas pagaram caro. Horus também garantiu apoios dos adeptos mecânicos e conduziu rituais para se alinhar com o caos, assegurando seu caminho para o poder.
O terceiro mundo do sistema de Istvan, uma vez um planeta próspero suficientemente próximo ao Sol para sustentar a vida humana, tornou-se um túmulo de massa desolado e encharcado de vírus sobre a ilha de Horus Lupercal. A população do planeta foi reduzida a cinzas contaminadas, suas cidades foram deixadas como manchas enegrecidas de pedra. A frota do Armaster desencadeou um vasto bombardeio orbital, poupando nada e ninguém. Istvan III agora pairava em órbita silenciosa, um testamento de devastação total e da queda do Império. No sistema de Istvan, acima de Istvan V, uma das maiores frotas da história humana havia se reunido. 7 legiões inteiras de Astartes, compreendendo escoteiros cruzadores e destroyers de naves comandos, pendiam informação precisa. Navetes e naves de assalto feriram-se entre os cruzadores, prontos para uma grande queda planetária. Horus, o filho traidor do Imperador, aguardava na superfície, com o Império enviando 7 legiões para derrubá-lo, sem saber que 4 haviam traído seu juramento. A bordo dos Fidelitas Lex, o navio almirante de Lorgar, ocorreu uma reunião significativa. Comandantes dos Night Lords, Alpha Legion, Iron Warriors e 3 primarcas adicionais, Night Haunter, Alpharius Omegon e Perturabo, se reuniram. Lorgar enfatizou a importância de sua causa e o significado desse dia. Estes acreditavam que o Império fundado em mentiras havia falhado com eles e com a humanidade. Este era o início de uma purga para estabelecer um novo império de justiça, fé e iluminação. Anunciado pelos deuses e forte o suficiente para resistir, sua coalizão, o fruto de décadas de planejamento, estava pronta para erguer abertamente. Sevetar dos Night Lords declarou morte ao falso imperador, um grito que ecoou por milênios. Milhares de cápsulas de desembarque e Stormbirds foram implantadas para o assalto inicial, liderado pelo primarca Ferros Manos, com o Salamander sob Vulcan e a Raven Guard sob Corax, se juntando a ele. Os lealistas avançaram em um feroz ataque contra os traidores, com Ferros Manos atacando o centro, Vulcan atacando o flanco esquerdo e Corax o direito. Apesar dos números iguais, as forças de Horus rapidamente envolveram os lealistas. Os campos de batalha de Istvan V tornaram-se um matadouro. Titãs do Deus Máquina e Heretex do Mecânico Sombrio causaram estragos. A linha dos traidores se desdobrou, mas resistiu sobre a fúria dos lealistas. Após quase 3 horas de batalha, os lealistas aguardaram reforços, sem saber das verdadeiras intenções dos traidores. Os Iron Hands, Raven Guard e Salamanders asseguraram o local de desembarque, mas cada um a um custo alto. Ferros Manos, impulsionado pela raiva, perseguiu os rebeldes, levando a um dos maiores engajamentos da Grande Cruzada. Os primarcas Corax, Ferros Manos e Vulcan lutaram valentemente, espelhando seus irmãos traidores Engron, Fulgrim e Mortarion, que mataram com abandono. Horus observou o caos de sua fortaleza enquanto a segunda onda de reforços descia. Os traidores executaram sua armadilha. Os reforços, na verdade, leais eram Horus. Atacaram os lealistas exaltos, pegando-os de surpresa. Os Iron Warriors ocuparam um terreno elevado, erguendo posições e logo se preparando para a traição. Enquanto os lealistas se reagrupavam, Horus sinalizou a armadilha. E a segunda onda revelou suas verdadeiras lealdades. Abrindo fogo contra Raven Guard e Salamanders, Ferros Manos assistiu horrorizado, enquanto Fulgrim e outros traidores atacavam. Os lealistas, apesar de seus esforços valorosos, foram dominados. A Raven Guard e os Salamanders lutaram ferozmente, com Corax duelando com Lorgar e depois com Night Haunter. Corax conseguiu escapar, mas acabou sendo dominado. Os lealistas, em desvantagem numérica, enfrentaram um massacre brutal. Os traidores destruíram suas cápsulas de desembarque e a frota lealista em órbita foi em grande parte aniquilada. Alguns lealistas milagrosamente escaparam, com os Raven Guards se saindo ligeiramente melhores. O destino de muitos, incluindo Vulcan, permaneceu desconhecido. Corax conseguiu escapar por pouco em um Thunderhawk danificado, que acabou sendo derrubado quase imediatamente pelos traidores. A nave danificada caiu nos arredores do Planalto de Urgal. Corax sobreviveu ao acidente rapidamente e reuniu seus guerreiros remanescentes. Chocantemente, uma grande parte de sua legião foi aniquilada.
Eles recuaram para as terras altas, escondendo-se dos perseguidores implacáveis. Um regimento errante dos traiçoeiros Iron Warriors quase os descobriu, mas foi emboscada e aniquilada por Corvus Corax antes que pudessem relatar. 30 dias depois do assalto inicial, o futuro parecia sombrio para Corvus Corax em fuga. Sem notícia dos Iron Hands ou Salamanders, Corax ordenou que seus guerreiros se entrincheirassem na Serra de Lurgan. Utilizando de suas habilidades psíquicas inatas, ele reconheceu o local de desembarque fortemente fortificado, mas não encontrou seus filhos caídos. Após 98 dias de perseguição, a Raven Guard foi encurralada em um flanco varrido pelo vento. Enquanto os World Eaters, liderados pelo Lengron, eles permaneceram desafiadores. Junto, quando os World Eaters avançavam para o golpe final, foram atacados de cima. Naves de desembarque adornadas com o emblema da Raven Guard desceram e resgataram os sobreviventes. Sob o plano do comandante Brain, eles escaparam e deixando para trás os World Eaters e seu enfurecido primarca. Depois que a matança cessou e os Mortons foram solenemente queimados pelo deserto despedaçado da depressão de Urgal, os céus antes cinzentos do planeta brilhavam laranja, refletindo a luz de inúmeras piras. O brilho ardente banhava as areias ondulantes e vitrificadas com uma radiância calorosa, enquanto pilhas de fumaça negra das piras funeráveis se elevavam no ar. Milhares de Astartes leais a Horus se reuniram diante de um colossal púlpito de inspeção, rapidamente erguido pelo mecânico sombrio conforme o sol mergulhava além do horizonte. As superfícies lisas e negras do púlpito brilhavam com um sinistro tom carmesim. O púlpito, construído na forma de cilindros, diminuindo em tamanho, mostrava os filhos de Horus como a elite do Senhor da Guerra. Cada guerreiro brandindo uma tocha flamejante que reluzia em suas armaduras. No topo do pedestal flamejante estava outra plataforma, ocupada pelos oficiais da 16ª Legião. Acima deles pairavam os primarcas traidores, 7 seres de poder monumental, suas armaduras manchadas de sangue, suas capas tremulando ao vento. No nível mais alto ficava Horus, ele mesmo em um cilindro carmesim alto. Suas luvas de garra erguida em saudação, sua capa de pele e olho de âmbar em sua couraça captavam os reflexos das piras de cadáveres abaixo, banhando em um brilho vermelho heróico. Um voo de aeronaves de assalto rugiu sobre suas cabeças, saudando Horus enquanto aplausos e cânticos de "Salve Horus!" irrompiam dos Astartes traidores reunidos, enquanto o olho de Horus queimava nas encostas do norte. A ondulação atingiu um clímax, marcando a vitória dos traidores em Estivancin. Apenas alguns poucos Space Marines lealistas sobreviveram para levar a notícia da traição ao Imperador. Corax, gravemente ferido, viajou de volta à Terra, enquanto Vulcan e os remanescentes dos Salamanders, Iron Hands e Raven Guard reconstituíram suas legiões, demasiado enfraquecidos para desempenhar um papel adicional. Na sequência, as legiões traidoras salvaram e reaproveitaram equipamentos leais, preparando-se para uma campanha massiva contra o Império. Horus convocou um concílio dos primarcas traidores a bordo de sua nave de capitania, planejando seus próximos passos. Engron, Fulgrim, Mortarion, Lorgar e os Thousand Suns sob Magnus o Vermelho se prepararam para os seus papéis, enquanto os Night Lords, Iron Warriors e Alpha Legion foram enviados para assegurar pontos estratégicos vitais e enfrentar as legiões leais. Com o Império agora firmemente em seus planos, os traidores estavam prontos para desencadear uma devastadora guerra civil sob a bandeira de Horus e os deuses sombrios. As fases iniciais da guerra sob o comando do Mestre da Guerra Horus permaneceram envoltas em incerteza quanto às posições estratégicas e os desdobramentos das forças aproximadamente metade das legiões titânicas e incontáveis soldados, embarcações e máquinas de guerra dos exércitos imperiais aliaram-se a Horus devido à corrupção, lealdade equivocada ou obediência cega. No entanto, isso sozinho não poderia derrubar o Imperador. As defesas de terra, guardadas pelos Custódios e os Imperial Fists, exigiam que Horus se concentrasse nas forças das legiões traidoras, compondo 8 legiões, incluindo os remanescentes dos Thousand Suns. Essas forças sofreram perdas significativas, enfraquecendo a posição de Horus e atrasando um ataque imediato à Terra. De longe, o maior número de tropas humanas sob o comando do Mestre da Guerra
foi recrutado da Auxília Imperial, variando desde os maciços regimentos do Exército Imperial até as fileiras da elite da Auxília Solar. Além dessas forças experientes e bem equipadas, o Mestre da Guerra também comandava milícias nativas, hostes planetárias de tributo e companhias de conquista comerciantes independentes. Estes últimos podiam se deslocar amplamente, frequentemente servindo como emissários do Mestre da Guerra e entregando pessoalmente exigências para que os governadores planetários jurassem lealdade à sua causa ou sofressem a ruína de seus mundos. Alguns relatos sugerem que as forças traidoras dos comerciantes independentes continuaram sua exploração das trevas exteriores mesmo enquanto a heresia consumia o Império, reivindicando incontáveis mundos não em nome do Imperador, mas em nome do Mestre da Guerra. Alguns estabeleceram impérios isolados muito além do Império, coroando-se como suzeranos do Mestre da Guerra sobre reinos que persistiram além da heresia e adentraram a Era da Grande Purificação. Além dessas forças terrestres, o poderoso exército de Horus, ainda mais reforçados por rotas inteiras de navios de guerra, que se voltaram ao seu serviço voluntariamente ou não. A necessidade de uma armada tão vasta se tornou evidente após os eventos de Eastwind, quando a rota mais curta para atacar a Terra não estava mais disponível e as guerras da chamada Era das Trevas começaram. Sem uma expansão agressiva ao número de naves capazes de viajar pelo Arp nas mãos dos traidores, as guerras de Horus simplesmente não teriam sido possível. Pois, embora as legiões Astartes controlassem seus próprios navios e milhares como parte de grandes frotas expedicionárias, em escala elas eram insuficientes para mover e suprir as vastas hostes de todos os tipos de que Horus havia reunido sob sua bandeira e para lutar nas batalhas que eclodiam em uma zona de guerra que abrangia toda a galáxia. Para garantir o serviço contínuo dessas embarcações entre suas tripulações, quando separadas do controle direto de suas legiões, o Mestre da Guerra colocou nelas numerosos agentes ocultos, cultos, espiões e assassinos. Muitos comandantes de navios traidores que tentaram negar seu juramento a Horus, pensando em estar além do olhar do Mestre da Guerra, foram mortos por um oficial a bordo que era de fato um agente jurado de Horus. Enquanto aqueles que demonstraram ambição implacável ao serviço do Mestre da Guerra, ou que abraçaram os ensinamentos estranhos e sinistros promulgados pelas forças sombrias, que caminhavam na sombra de Horus, foram recompensados. Além do componente humano nas fileiras traidoras, os poderes do Mecânico e seus aliados também eram de grande importância para a guerra. Dentro das fileiras deste Mecânico Negro, como ficaram conhecidos, podiam ser descobertos elementos poderosos da sacerdotia marciana, do Ordo Redutor e da Legio Cibernética, juntamente com muitos dos temidos cultos Myrmidon Dextrotor, e vários subcultos que operaram há muitos anos à beira da tecnoheresia. Todos reunidos pelo fabricador geral Kelbor Hal. Com eles veio o apoio das mais metade das legiões dos Titânicos, bem como dezenas de casas de cavaleiros aliadas. E agora Marte em si estava perdida para os lealistas, enquanto a produção do poder militar do mundo Sforja, como Sarum, Voss, Cyclotides e Styges estavam declarados ao apoio aos traidores, com outro como Anvilus, Incaudium e Risa paralisados pela guerra civil. Só uma nota de rodapé aqui. Essas casas de cavaleiros aliadas não são cavaleiros, tipo espada, etc. Os cavaleiros em Warhammer são titãs, que têm metros e metros de altura, tendo alguns com até 36 para mais metros de altura. Continuando com a história. E à medida que os fogos da heresia se espalhavam, forças não convencionais se juntaram aos traidores. Além de espiões, agentes terroristas e mercenários, muitos eram cultistas, fanáticos do imaterial, inspirados por Erebus e os Divinitas. Esses zelotes, adorando entidades não nomeadas, lançavam-se sobre seus inimigos, entoando louvores enquanto muitos mundos estavam infestados por esses cultos. Os Space Marines traidores geralmente os evitavam. No entanto, os Wordbearers usaram estes cultos estrategicamente, com muitos cultistas venerando-os como semideuses. Horus também se aliou às entidades do Arp, conhecidas como os Demons. Esses seres, muitas vezes desprezados pelos Império como meros fenômenos do Arp, tornaram-se proeminentes à medida que a guerra progredia. Eventualmente, muitas legiões traidoras lutaram ao lado dessas criaturas, mas inicialmente a maioria das legiões Astartes, exceto os Wordbearers, as evitavam. Nos primeiros anos da Era das Trevas, o foco das legiões traidoras estava na rebelião política e na oposição de uma nova ordem, em vez de abraçar o caos do Arp.
Após o massacre no Drop Site de Estima V, o Império mergulhou na Era das Trevas. Os leais foram lançados no caos, incapazes de distinguir aliados de traidores, e a própria sobrevivência do Império foi questionada. O ARP tornou-se cada vez mais instável, tomando as viagens espaciais perigosas e a astrotelepatia de longa distância quase impossível. Esse isolamento deixou os defensores do Império vulneráveis e desconectados. Rogal Dorn, responsável pela defesa da Terra, enfrentou uma imensa frustração ao tentar avaliar e coordenar suas forças. Embora os Imperial Fists na Terra tivessem acesso aos ativos militares significativos, incluindo a Legio Custodes e a Armada Imperial, Marte havia se rebelado, apoiando o Senhor da Guerra. Isso exigiu um bloqueio constante, desviando a atenção de Dorn. No final, Dorn decidiu focar na fortificação das defesas da Terra contra o inevitável ataque dos traidores. O destino de Corax e sua revanguarda é bem documentado, mas pouco se sabe sobre as outras legiões traídas durante o massacre no local de desembarque. Corax confirmou a morte de seu irmão Ferros Manos dos Iron Hands pelas mãos de Fulgrim dos Emperor's Children, que abalou profundamente Malcador e o Conselho da Terra. Muitos Iron Hands enlouqueceram de tristeza e buscaram a morte em batalha, mas alguns sobreviveram, formando grupos isolacionistas ou forças improvisadas, como os Red Claws. O destino dos Salamanders é ainda menos conhecido. Testemunhas viram seu setor ser consumido em fogo atômico e eles sofreram as maiores perdas, com poucos escapando. Sobreviventes se juntaram em guerra sombria contra os traidores ou lutaram com unidades coesas, como os que seguiam o Profeta do Fogo, ou defendendo Nocturne. Presumia-se erroneamente que o primarca Vulcan estava morto durante a grande parte da Era das Trevas. À medida que as forças sobreviventes realistas se dispersavam pelo norte do Império e além, o Senhor da Guerra encarregou certos elementos de caçá-las e matá-las até o último homem. Essas ordens eram inevitavelmente acompanhadas por uma ameaça implícita ou explícita: retornar com a vitória ou não retornar. Assim, essas forças caçadoras estavam tão isoladas de suas próprias cadeias de comando quanto os realistas que rastreavam. E logo, uma guerra amarga e sangrenta se desenvolveu entre os caçadores e caçados. Enquanto a maioria das legiões traidoras contribuíam com forças para esses caçados, para esse esforço, a legião abraçou essa tarefa com mais entusiasmo foi sem dúvida os Emperor's Children, que aqueles elementos que não acompanhavam seu primarca comandando caçadas, que vasculhavam o vazio e infligiam atrocidades indescritíveis aos lealistas que conseguiam encurralar. Desde o início da heresia de Horus foi um vasto cataclismo rápido, envolto em mistério, mentiras e ignorância. Embora as lealdades das legiões de Space Marines e outras forças sejam em grande parte conhecidas, a verdade é muito mais complexa. Os sobreviventes de Istvan incluíam remanescentes isolados e enlouquecidos pela traição. Alguns em busca de vingança sozinhos, enquanto outros desapareciam e desertavam. Persistem histórias dos Black Shields, Space Marines exilados com lealdade incerta, lutando suas próprias batalhas. Estes guerreiros, frequentemente com armaduras chamuscadas e enegrecidas, incluíam tanto traidores quanto aqueles criados por meio de experimentos sombrios com semente genética. Suas motivações eram variadas, desde a sobrevivência pessoal até forjar os seus próprios destinos, e suas ações acrescentaram a complexidade da guerra civil. A guerra agora se espalhava pelo caótico e em grande parte invisível do Império. E tanto para Rogal Dorn e para Malcador o Sigilita, apenas os Imperial Fists dentre todas as legiões Astartes teriam que suportar o fardo da defesa do mundo trono de terra, até que os tormentos do Arp diminuíssem ou aquelas legiões ainda inconsistentes, seguindo as ordens dupliciosas do Senhor da Guerra, pudessem abrir caminho até eles. Os defensores da Terra permaneciam sozinhos enquanto a galáxia ardia ao seu redor. A traição das legiões do massacre do local de desembarque foi uma profunda traição aos ideais da Grande Cruzada. Embora as legiões traidoras tenham se tornado infames, a distinção entre lealistas e traidores nem sempre foi clara. Durante a Grande Cruzada, regimentos de Space Marines operavam de forma independente por todo o Império. Além de muitas vezes fora do alcance da influência do Senhor da Guerra, muitos desses rendimentos permaneciam leais, só redescobrindo a traição ao retornarem. Confrontados com a traição de seus irmãos, esses grupos renunciaram à sua antiga lealdade. Esses registros escassos persistiam relatos pequenos de bandos de guerra que uma vez fizeram parte das legiões traidoras, lutando de forma independente.
Alguns eram conhecidos como Black Shields, antigos Astartes que obscureciam suas armas, e também as Águias da Morte, que mantiveram suas cores originais de sua legião em desafio. Esses bandos de guerra enfrentavam em confronto com seus irmãos traidores em vários mundos, mas seus destinos finais pareciam incertos. A guerra espalhou a corrupção muito antes da traição em Istvan. À medida que os agentes do Senhor da Guerra influenciavam mundos a se juntarem à sua causa através de métodos conhecidos como a Conformidade Sombria. Após descobrir da traição de Horus em Istvan III, os líderes dos clades secretos de assassinos imperiais, sob a direção de Malcador, o Sigilita, mestre dos assassinos, enfrentaram a tarefa assustadora de assassinar o arquitraidor. O sucesso nessa missão poderia deter a rebelião incipiente e proteger o Império do Imperador. No entanto, apesar de várias tentativas, todos os esforços do assassinato falharam. Os melhores operativos de Clades foram enviados, mas cada tentativa foi frustrada. Os fracassos pensavam muito sobre os mestres dos Clades. Após outra tentativa mal sucedida pelo Clade Venenon, uma nova estratégia foi elaborada, com a orientação de Constantin Valdor, o capitão-geral dos Custódios. Eles perceberam que o problema não era o planejamento falho da missão, mas sim a necessidade de um esforço coletivo. Nenhum único assassino, por mais habilidoso que fosse, poderia ter sucesso sozinho. Assim, Malcador autorizou a formação da primeira Força de Execução Imperial. Essa força de execução seria composta por 6 assassinos, cada um selecionado por um clade diferente, encarregados de matar Horus por qualquer meio necessário. Essa iniciativa foi sem precedentes, já que o Imperador nunca havia sancionado o assassinato oficial como uma política imperial. No entanto, diante da ameaça grave de Horus, medidas drásticas foram consideradas necessárias. Enquanto isso, Erebus, da Legião dos Wordbearers, conseguiu seus próprios planos audaciosos. Acreditando na inevitabilidade da vitória sob a bandeira de Horus, Erebus procurou avançar a causa dos traidores. Ele utilizou um assassino único, conhecido como Pariah Negro, que havia sido aumentado com poderes caóticos para contra-atacar psíquicos na tentativa de assassinar o Imperador. A força de execução eventualmente descobriu a presença de Horus em Dagonet e se preparou para sua missão. Dagonet é um mundo crucial no setor tebiano, era fundamental para assegurar a lealdade dos traidores. Os assassinos chegaram em forma secreta e prepararam múltiplas linhas de ataques. Enquanto a força de execução se preparava, surgiram complicações. A assassina do Clade Venenon, Jeniker Solam, movida pela situação dos lealistas locais e influenciada por textos proibidos, deixou a missão para ajudá-los. Sua partida e subsequente conflito com Pariah Negro ameaçaram a unidade dos assassinos. Quando Horus finalmente chegou a Dagonet, a força de execução agiu. O assassino Vindicari Eristate Kell fez o disparo, mas matou por engano um proxy, desencadeando uma retaliação devastadora dos filhos de Horus. Em meio ao caos, Kell e seus acompanhantes assassinos lutaram desesperadamente, conseguindo eliminar o Pariah Negro a um custo alto. Na sequência, Kell, o único sobrevivente, fez uma tentativa suicida na nave de Horus, usando seu espírito inabalável, apenas para falhar. Horus, ciente dos complots contra ele, confrontou Erebus por seus planos imprudentes. Os planos dos traidores para assassinar o Imperador foram expostos, preparando o cenário para o conflito maior que viria a seguir. O que veio a ser conhecido como a Conquista de Menequeia foi uma campanha realizada sob o comando direto do Imperador da Guerra Horus, durante a parte posterior de 007 M31. Foi um tanto exemplo inicial do Senhor da Guerra voltando suas forças para conquistar setores inteiros do Império que ele considerava valiosos, quanto uma demonstração de velocidade e brutalidade com as tais campanhas que foram realizadas. Pode ser visto retrospectivamente como fornecido um modelo de dezenas de campanhas semelhantes que vieram depois, tanto em termos de estratégia quanto das consequências violentas para os mundos que caíram nas garras dos traidores ao longo da Era das Trevas. A conquista de Menequeia foi liderada pessoalmente por Horus e seu círculo interno de comandantes. Foi o ponto central de uma série interligada de campanhas, ações de frota e guerras locais que varreram como tempestades pela região celestial às vezes.
Referida como Conrid II, os Conrid Deeps, entre 006, M31 e 008, M31, essa região que engloba as áreas fronteiriças do segmento Obscuros e a última segmento, e constitui algumas das regiões mais industrializadas do norte do Império na época. Havia sido efetivamente contada do contato direto regular sobre o segmento solar, devido à crescente turbulência de Warp que culminava na chamada Tempestade da Ruína, que seguiu os eventos sombrios de Calf em 007 e M31. Enquanto Horus planejava um infame massacre no local de desembarque em Istvan V, instruiu Lorgar, primarca dos Swordbearers, a atacar o Império. Lorgar nutria um profundo ódio por Guilliman e pela 13ª Legião, os Ultramarines, que humilharam os Swordbearers e ao destruir sua cidade de monarquia durante a Grande Cruzada. Os Swordbearers, seguidores da divindade do Imperador, viram isso como um ultraje. Horus manipulou Guilliman, alimentando-o com informações falsas sobre uma ameaça orc no sistema veridiano, levando as legiões 13 e 16 a se reunirem em Calf, em Ultramar, para uma campanha conjunta. Em Calf, Lorgar lançou um ataque surpresa aos Ultramarines desprevenidos, buscando aniquilar seus rivais e revelar a lealdade dos Swordbearers aos poderes ruinosos. Este assalto não foi aleatório, visava atingir o coração de Ultramar, assim como a monarquia fora arrasada pelos Ultramarines anos antes. Horus enviou a maioria da legião para Ultramar, usando do Warp para atravessar rapidamente a galáxia. Liderados por Corfarion e Erebus, os Swordbearers executaram um assalto meticulosamente planejado por Lorgar. O principal objetivo era punir os Ultramarines e potencialmente eliminar Guilliman, enquanto também provavam sua devoção ao caos. A batalha se transformou em uma luta desesperada. As forças de Guilliman, embora pegas desprevenidas, conseguiram se reagrupar e resistir. Eles travaram uma campanha defensiva feroz, auxiliada pelo Capitão Ventanos, liderando uma fuga que virou o jogo momentaneamente. Os Swordbearers, no entanto, desencadearam uma devastação, manipulando as defesas orbitais de Calf para desencadear um cataclismo solar e invocar o Arp da Ruína, que isolou Ultramar do restante do Império. Apesar do sucesso tático dos Swordbearers, a 13ª Legião sobreviveu, e a liderança de Guilliman mobilizou os lealistas contra os traidores. O Arp da Ruína, embora um feito estratégico para o caos, isolou os lealistas e impediu o reforço oportuno de terra. A atrocidade de Calf marcou um ponto de virada. Os Swordbearers alcançaram seus objetivos imediatos, mas falharam em eliminar Guilliman ou enfraquecer decisivamente os Ultramarines. O Império enfrentou uma nova realidade com a Tempestade da Ruína, uma monumental tempestade de Warp que remodelou o mapa galáctico e complicaria a defesa da Terra. Na sequência, os Swordbearers, apesar de suas perdas e lutas internas, viram a atrocidade de Calf como um passo em direção aos seus objetivos finais na Guerra de Horus. Uma cruzada sombria que testaria a resolução do Império e remodelaria o destino da humanidade. Simultaneamente ao ataque dos Swordbearers a Calf, Lorgar e os Swordbearers mais confiáveis sob seu comando lançaram uma segunda ofensiva. Uma cruzada das sombras conjunta com seu irmão Angron e a legião dos World Eaters pelo restante do reino de Ultramar. Sua campanha foi brutal e eficiente, devastando os 500 mundos com abandono imprudente, massacrando 26 mundos em rápida sucessão. Este ataque foi uma parte crucial de sua estratégia para garantir o sucesso da Tempestade do Arp Sorcerosa, um imenso Ruinstorm que rasgaria a galáxia ao meio, isolando vastas porções do Império de Ultramar de reforços durante o assalto de Horus à Terra. No meio da devastação, Lorgar percebeu que o temperamento e a estabilidade mental de Angron haviam deteriorado constantemente devido aos implantes das unhas do carniceiro. Os implantes o estavam matando mais rápido do que qualquer um havia previsto. Com seus efeitos exacerbados após a Batalha de Calf, compreendendo que a fisiologia única de Angron estava lutando para lidar com os implantes, Lorgar convenceu seu irmão a retornar ao seu mundo natal de Nuceria. Foi lá, entre os senhores do seu primeiro, sujeitaram Angron às unhas do carniceiro, que eles esperavam encontrar uma solução, mas primeiro eles executaram uma terrível vingança em Nuceria, reduzindo-a a vidro em um ato
tático de retaliação. A frota de retaliação de Guilliman, rastreando os traidores desde a Batalha de Calf, finalmente os interceptou em Nuceria. Apesar da natureza dispersa da frota, Guilliman liderou um ataque feroz. Os Ultramarines concentraram-se em destruir o navio de capitania de Lorgar, o Fidelitas Lex, enquanto também realizavam um ousado assalto planetário em Nuceria. Na tumultuada batalha no vazio, os Fidelitas Lex foi gradualmente desgastado. Suas defesas despedaçadas pelo assalto implacável dos Ultramarines. Enquanto isso, na superfície de Nuceria, os Road Eater, sob o comando de Englund, lutaram com ferocidade que os caracterizava, repelindo as tentativas dos Ultramarines de estabelecer uma posição. À medida que a batalha se desenrolava, Guilliman e Lorgar enfrentaram-se em um confronto alimentado por uma ira justa e uma amargura profunda. O duelo foi interrompido pela intervenção súbita de Englund, lançando-se sobre Guilliman com uma intenção assassina. Os três primarcas se chocaram em um frenético combate corpo a corpo, cada um lutando com todo o poder e fúria de suas respectivas legiões por trás deles. Em meio a esse furor, as seguintes palavras foram trocadas. Vocês dois. Ele os olhou com olhos carregados de julgamento. Meus irmãos. Que visão lamentável se tornaram. Traidores hereges. Não melhores do que as culturas traidoras que esmagamos nos últimos 200 anos. Vocês não aprenderam nada? Nenhum de vocês? Sempre o mestre, disse Lorgar, e havia admiração em seu rosto. Isso me entristece que isso tenha sido necessário, Robut. Guilliman o ignorou, apontando o seu gauntlet para Angron. Já ouvi as heresias de Lorgar. O que te fez cair tão baixo, irmão? Será que a máquina em seu crânio finalmente remodelou sua lealdade à loucura? Eles me deixaram sonhar. Eles me dão paz. O que você saberia sobre luta, filho perfeito? Hã? Quando você lutou contra uma mutilação de sua mente? Quando você teve que fazer algo mais do que lutar contra conformidades e polir sua armadura? Crianças. Guilliman suspirou, fazendo um gesto para a cidade que ardia e morria. Será que realmente se resume a isso? Tão lamentavelmente infantil? Criança? As pessoas de seu mundo te chamavam de O Grande. As pessoas do meu me chamavam de O Escravo. Englund deu um passo à frente, e as correntes de sua espada de cadeia girando mais forte. Qual de nós pousou em um paraíso de civilização para ser criado por um pai adotivo, Robut? Quem de nós recebeu exércitos para liderar depois de treinar nos salões dos High Riders de Macragge? Quem de nós herdou um reino forte e culto? Englund cuspiu sangue ao dizer palavras. E qual de nós teve de se levantar contra um reino tendo apenas uma horda de escravos famintos? Qual de nós foi uma criança escravizada em um mundo de monstros, com o cérebro cortado por facas de entalhe? Os dois primarcas se encontraram novamente. Os gauntlets potentes de Guilliman deviam ter facilmente desviado as espadas de cadeia de Englund, mas a força do Road Eater empurrou seu irmão para trás passo a passo. Dentes da corrente voavam, armas tão avidamente quanto a saliva da boca sem lábios de Englund. Escutei seus miseráveis azuis gritando sobre coragem e honra. Coragem e honra. Coragem e honra. Você sequer conhece o significado dessas palavras? Coragem é lutar contra o reino que te escraviza. Não importa que seus exércitos sejam de 10.000 para 1. Você não sabe nada de coragem. Honra é resistir a um tirano, quando todos os outros mamam e engordam na hipocrisia que eles lhe alimentam. Você não sabe nada de honra. Guilliman parou, sendo forçado mais para trás pela tempestade dos golpes de Englund. Finalmente, ele acertou um golpe de raspão, seu punho batendo contra a couraça de Englund. A corrente de crânios de Jaishikalia se quebrou. Fragmentos de ossos foram espalhados pelo chão. Você ainda é um escravo, Angron. Escravizado por seu passado, cego para o futuro, muito cheio de ódio para aprender, muito rancoroso para prosperar. Em um ato desesperado para salvar seu irmão Englund, Lorgar invocou os poderes do caos, convocando Ruinstorm para Nuceria.
O céu se rasgou, desencadeando uma torrente vermelha de energia do Arp. Engron, consumido pela dor e pela raiva, foi transformado em um príncipe demônio. Uma horrível apoteose que marcou a ascensão à imortalidade e a serviço do Deus do Sangue. A batalha também testemunhou o último stand dos bibliotecários dos World Eaters contra as forças sombrias de Lorga. Aqueles poucos que não tinham sido implantados com as unhas do carniceiro lutavam valentemente, mas foram finalmente dominados pelos poderes que Lorgar desencadeou. Seu sacrifício marcou um fim dos librários dentro dos World Eaters, purgando a legião daqueles que tinham resistido às unhas do carniceiro. Enquanto os traidores se preparavam para afastar-se de Ultramar, sua atenção se voltava para o prêmio final, a Terra. Convencido que tinha salvado Engron do tormento das unhas do carniceiro, Lorgar se preparava para reunir com Horus e continuar o assalto ao poderoso trono do Imperador da Humanidade. Quando o Imperial War Master Horus, o maior dos filhos genéticos do Imperador, caiu nas tentações dos deuses do caos e se deixou seduzir por suas promessas de poder, ele tentou persuadir seus irmãos primarcas para o seu lado. Horus e Sanguíneos, primarca da Legião dos Blood Angels, haviam lutado juntos em muitas campanhas. Seu relacionamento era tão próximo que provocava ciúme entre os outros primarcas. Mas no fundo do seu coração negro, Horus sabia que Sanguíneos nunca trairia voluntariamente seu pai. Então ele formulou um plano audacioso para converter ou destruir completamente os Blood Angels. Décadas antes, Horus descobriu um segredo dos Blood Angels, enquanto lutava ao lado da Legião. Em uma campanha genocida no mundo de Melchior, ele encontrou Sanguíneos em uma ruína alienígena e testemunhou o impensável. Sanguíneos matando seus próprios Astartes. Sanguíneos explicou suas ações, descobriu um traço genético de seu próprio genoma, mais tarde conhecido como a Sede Vermelha. Sanguíneos ocultou essa falha de seu pai e irmãos primarcas, exceto por alguns confiáveis, como Akhelion e Holdron. Horus jurou o segredo e prometeu ajudar Sanguíneos a corrigir a falha. Décadas depois, Horus usou esse conhecimento para manipular os Blood Angels. Ordenou que Sanguíneos levasse sua legião para o aglomerado de Signos, sob o pretexto de libertar o sistema de Xenos e prometer uma solução para a Sede Vermelha. Os Blood Angels partiram para o aglomerado de Signos sem saber que era uma armadilha armada pelos poderes do caos. Quando chegaram, foram emboscados por forças demoníacos. Sanguíneos enfrentou Kabandá, um grande demônio de Khorne. Seus Blood Angels foram impulsionados por uma fúria berserker. Apesar de vencerem, a batalha deixou uma sombra negra em suas almas, conhecida como a Fúria Negra. À medida que a heresia de Horus se aproximava, Perturabo, primarca dos Iron Warriors, ficava amargurado com o papel de sua legião em deveres de cercos mundanos, durante a campanha para limpar os Warrens Rouge em Gul'dan. Ele descobriu que seu mundo natal, Olímpia, havia se rebelado. Perturabo esmagou brutalmente a rebelião, matando milhões e escravizando os sobreviventes. Mais tarde, ele se arrependeu de suas ações, percebendo a enormidade de seu genocídio. Notícias perturbadoras da heresia de Horus chegaram a Olímpia, e os Iron Warriors ficaram ordenados a Istvan V para confrontar Horus e suas legiões traidoras, no massacre do local de desembarque. Os Iron Warriors se juntaram a Horus, virando-se contra as legiões leais. Perturabo e outros já haviam se comprometido com Horus, garantindo que 9 legiões traidoras enfrentariam os lealistas. Durante a rebelião, os Iron Warriors humilharam seus rivais, os Imperial Fists, em Hydra Cordatos. Após um bombardeio devastador, eles assaltaram a cidadela cadmeana, massacrando os defensores e escravizando os sobreviventes. Hydra Cordatos foi deixado estéril pelo ataque dos Iron Warriors. Após as vitórias dos Iron Warriors em Hydra Cordatos, Perturabo, o Senhor de Ferro, recebeu a notícia que Fulgrim, primarca dos Emperor's Children, desejava encontrar-se com ele. Fulgrim, conhecido por seu estilo dramático, havia prometido algo maravilhoso, mas permaneceu vago sobre suas verdadeiras intenções.
Perturabo suspeitava que sua visita estava relacionada com a campanha marciana, essencial para os planos do Senhor da Guerra contra a Terra, e antecipava o pedido de Fulgrim por ajuda no ataque às cidades Forjas do Mecânico. Enquanto os Emperor's Children chegaram num espetáculo grandioso e caótico, Perturabo notou sua drástica transformação e estado irreconhecível. Em uma reunião privada, Fulgrim ofereceu a Perturabo uma aliança tentadora para descobrir uma antiga e poderosa arma Zeno, o Angel Exterminatus, escondido dentro de uma tempestade Warp que há muito assombrava os sonhos de Perturabo. Embora desconfiado das motivações de Fulgrim, Perturabo viu o potencial de sua empreitada conjunta para avançar na rebelião contra o Senhor da Guerra. Perturabo sempre sentiu que a presença do Olho do Terror, independentemente dos anos-luz entre ele e a Tempestade Warp, essa visão de distorção, uma bênção e uma maldição, assombrava seus sonhos e coloria seus pensamentos desde a infância. Ao alcançar o turbilhão estelar com a frota conjunta das Legiões 3 e 4, Perturabo sabia que outros também podiam vê-lo, embora não da mesma forma que ele. Ele vislumbrou mundos engolfados e abandonados, a razão dentro da tempestade, onde as leis físicas eram brinquedos de forças incompreensíveis. Antes de entrar na fenda do Warp, ele mudou o nome da anomalia para incutir o medo em todos os que o vissem. O Olho do Terror. Desconhecido tanto pelos Iron Warriors quanto pelos Emperor's Children, eles estavam sendo perseguidos por um grupo desorganizado de Astartes leais sobreviventes do massacre do local de desembarque em Estivan V, determinados a parar os traidores a todo custo. Esses Space Marines leais, reunidos dos sobreviventes que haviam lutado para escapar do terreno fatal da depressão de Urgal, conseguiram fugir do sistema de Istvan a bordo do cruzador de ataque dos Iron Hands, Sisyphon. A tripulação da nave consistia principalmente dos Iron Hands e seus servos mortais, com sobreviventes dos Salamanders e um único Astarte da Revanguard. Após escaparem do sistema de Istvan, passaram meses realizando ataques de guerrilha contra as forças traidoras nas fronteiras do norte da galáxia. Seu objetivo era a perturbação e o assédio até descobrirem o plano de Fulgrim de recuperar o Angel Exterminatus do Olho do Terror. Guiados por um Eldar misterioso, eles planejavam frustrar o esquema dos traidores. A frota conjunta dos navios dos Iron Wars e dos Emperor's Children tinha como destino o mundo perdido dos Eldar, Idris, uma vez favorecido pela deusa Liliath. Idris estava entre os lendários mundos das Anciãs, outrora no coração do Império Eldar, antes de ser consumido pela fenda do Warp, que se tornou o Olho do Terror com o nascimento de Slaanesh. Localizado profundamente no Olho do Terror, Idris milagrosamente permanecia fixo contra a tempestade infernal gravitacional de um buraco negro supermassivo em seu centro. Este epicentro escuro vomitava matéria antinatural para o vazio, abrigando o sepulcro do destino de Isha dentro da cidadela de Amon-Nishak. Antes de um plano planetário completo, os Iron Wars lançaram um bombardeio orbital queimando e achatando estruturas que haviam permanecido por milênios. Thunderhawks, Stormbirds e desembargadores pesados desceram enquanto os titãs da Legião Mortis se preparavam para uma invasão. O ataque dos traidores começou 5 horas mais tarde, apesar das fortificações ainda não estarem completas. A zona de pouso estava quase cercada, mas as paredes que cercavam ainda não se encontravam. Campos minados em camadas de arame farpado se espalhavam pelas faces externas de paredes, tomando a abordagem quase impossível sem mapas detalhados e códigos temporários de dormência, deixando Warpsmith Torimo e 5.000 Iron Warriors para supervisionar os trabalhos de cerco e estabelecer posições para as baterias. Perturabo subiu no topo do tanque super pesado Shadow Sword, convertido em um Tormentor. Tanto os Iron Warriors quanto os Emperor's Children vieram em força. Fulgrim, ainda sendo figura central da missão, apesar de ceder o controle, liderava na frente, um deus guerreiro em armadura brilhante. A rota até a cidadela de Amon-Nishak parecia indefensiva, mas Perturabo desconfiou da falta de defesas. Seus Iron Warriors cavaram uma posição formando um barbacã do lado de fora dessas paredes. As forças de Fulgrim se dividiram em bandos de guerra, cada um liderado por seus capitães, deixando o reduto bem fortificado. Perturabo liderou suas forças em direção ao sepulcro do destino de Isha em Amon-Nishak. O sepulcro era um palácio amplo, ricamente ornamentado com torres e cúpulas. Conforme avançavam, foram observados pelos Astartes leais do Sisyphon. Apesar de estar em menor número, encontraram outro caminho para o sepulcro. À medida que os primarcas se aproximavam do objetivo, Fulgrim instava Perturabo a se apressar.
Estudando Fulgrim e seus capitães, Perturabo notou uma estranha luz emanando deles. Suspeitando de uma traição, Perturabo continuou avançando. Quando alcançaram o coração do sepulcro, estátuas Eldar despertaram e atacaram tanto as forças traidoras dentro e fora da cidadela. Durante a luta, Fulgrim escapou. Perseguindo-o, Perturabo entrou em uma câmara que emitia luz verde, percebendo que era a essência dos mortos. Descendo uma espiral, encontrou Fulgrim, que revelou que não havia Angel exterminados. Perturabo devia ser isso. Perturabo, enfurecido, tentou matar Fulgrim, mas foi incapacitado por uma palavra que Fulgrim pronunciou. Fulgrim revelou a fonte da fraqueza de seu irmão, uma pedra preciosa em seu manto dado a ele, que drenava sua força. Os primarcas ascenderam ao caos dentro do sepulcro. O primarca dos Emperor's Children lançou seu irmão de lado. Perturabo caiu em ângulo languido, batendo com um estrondo de metal e cristal. Sangue jorrava de seu peito, enquanto o Senhor de Ferro jazia sem vida. Todos os Astartes na câmara se voltaram para o primarca, pressentindo um evento monumental. Fulgrim, transformado, flutuava acima de seu eixo, irradiando um brilho que desvanecia. Sua armadura cintilava com vitalidade, seus olhos escuros brilhavam como dois buracos negros. Justo quando Fulgrim estava prestes a alcançar seu desejo, Perturabo se levantou, com a pedra Malgetar. Ele a arremessou no eixo, disparos de Bolter romperam e os Iron Fists avançavam. Perturabo encerrou Fulgrim com um golpe poderoso, despedaçando seu corpo. Fulgrim ascendeu como um príncipe demônio, partindo como uma promessa enigmática. Após o massacre no local de desembarque, ficou evidente que 9 das 18 legiões de Space Marines haviam se voltado para o caos. Rebelando-se contra o Imperador, Horus declarou sua desobediência, considerando o Imperador indigno, e assumiu a liderança das legiões traidoras. Suas forças incluíam elementos do exército imperial, corrompido mecânico sombrio e poderosas forças navais das frotas expedicionárias da Grande Cruzada. Nos próximos 9 anos, as forças de Horus travaram uma brutal guerra civil pela galáxia guiadas pelo caos. Os traidores abandonaram qualquer pretexto de guerra ética, muitas vezes recorrendo a bombardeios orbitais totais para forçar a rendição. Seu caminho de destruição foi marcado pelas piras ardentes de incontáveis mundos, enquanto aqueles poupados enfrentavam ocupação e tormento sobre o domínio do caos. O culto Lectitio Divinatus, que venerava o Imperador como divino, cresceu mais forte em meio ao caos. A insurreição de Horus estendeu-se a Marte, o coração do mecânico. Ele garantiu a lealdade de muitos tecnoadeptos, prometendo-lhes tecnologia STC antiga, levando ao cisma de Marte. Regulus, enviado a Horus, convenceu o fabricador-geral Kel Borhal a apoiar Horus, oferecendo conhecimento proibido dos cofres de Moravec. Apesar da proibição do Imperador, a libertação de tecnologia corrompida pelo caos causou estragos conhecida mais tarde como a Morte da Inocência. Mergulhado em Marte, guerra civil, enquanto o mecânico sombrio se unia a Horus. O conflito galáctico viu as legiões de Space Marines, titãs e forças de ambos os lados se enfrentando. Horus visava conquistar a Terra, o coração do Império, para cumprir sua promessa aos deuses do caos. Legiões lealistas chaves, incluindo os Ultramarines e os White Scars, foram atrasadas por batalhas, mas correram para defender a Terra. Enquanto isso, legiões traidoras como os Night Lords e os Iron Wars lançaram seus próprios ataques. Em uma reviravolta final, Magnus o Vermelho e seus Thousand Sons juraram lealdade a Horus, juntando-se à marcha para a Terra. À medida que os traidores se aproximavam, apenas os White Scars, Blood Angels e Punhos Imperiais conseguiram fortalecer as defesas da Terra. Eles, juntamente com 3 legiões de titãs e 2.000 soldados do Império e do Exército Imperial, prepararam e determinaria o destino da humanidade por milênios. Agora tá na hora de prestar atenção, porque o Cerco da Terra é o ápice e o clímax da heresia. Então, o Cerco da Terra começou com a frota do Mestre da Guerra Horus, lançando um bombardeio orbital como prelúdio para a invasão. Apesar de as frotas lealistas e as defesas de Lua terem infligido dano significativo nas frotas traidores, os soldados lealistas eram poucos para resistir às forças combinadas de várias legiões traidoras.
Após dias de bombardeio incessante, os Chaos Space Marines desembarcaram na Terra, visando os portos espaciais mais próximos do Palácio Imperial, para garantir a segurança dos desembarques principais. Apesar da resistência corajosa, tanto o porto espacial da Muralha da Eternidade quanto o porto espacial do Portão do Leão caíram rapidamente para o caos. Com os portos espaciais sob seu controle, as legiões traidoras de Horus, o exército imperial traidor e as forças do Mecânico Negro desembarcaram em massa, incluindo os temidos titãs traidores. Muitos navios de transporte foram destruídos pelos lasers de defesa da Terra, mas o suficiente conseguiu pousar para fortalecer os sitiantes. As forças do caos empurraram os lealistas de volta para a muralha do Palácio Imperial. Angron, agora um príncipe demônio, exigiu a rendição dos lealistas, mas foi rechaçado pela presença de Sanguíneos, o angélico primarca dos World Angels. O cerco se intensificou, com as forças do caos repentinamente rompendo e sendo repelidas das muralhas do palácio. Os White Scars de Jagtai Khan tentaram desviar os sitiantes, mas foram finalmente mal sucedidos. Frustrado, Horus ordenou que os titãs traidores demolissem seções da muralha do palácio, criando brecha para que os traidores explorassem. Jagtai Khan então liderou uma incursão ousada para recapturar o porto espacial do Portão do Leão, e rompendo significativamente as linhas de suprimentos dos traidores. Apesar dessa vitória, os lealistas falharam em recuperar o porto espacial da Muralha da Eternidade. Dentro do palácio, os defensores recuaram para o Portão da Eternidade, a última barreira para o Santuário Interno. Sanguíneos lutou e derrotou Thirst Carrabanda, inspirando os lealistas apesar da sua situação desesperadora. Enquanto isso, o Imperador focava em manter as defesas psíquicas do Portal do Arp sob o palácio, uma tarefa complicada pela traição anterior de Magnus o Vermelho. O Imperador colocou Malcador, o Sigilitra, no Trono Dourado, que fez o sacrifício supremo para sustentar as defesas. À medida que as forças de Horus se aproximavam, o Imperador, Sanguíneos e Rogaldorn se teleportaram a bordo da Capitania de Horus, o grande navio, o Espírito Vingativo. Sanguíneos confrontou Horus primeiros e foi morto de maneira humilhante, estrangulado enquanto clamava pela sua vida. O Imperador então enfrentou Horus em uma batalha climática, extremamente tensa, por fim destruindo seu filho corrompido por uma explosão psíquica. Esse ato desestabilizou as forças do caos, causando uma fuga em massa. Gravemente ferido, o Imperador foi levado de volta à Terra, onde foi colocado no Trono Dourado, sustentando sua vida e o Império através da pura força de vontade. O cerco de Terra terminou com a sobrevivência do Império, mas a um grande custo. Ao confinamento do Imperador ao Trono Dourado, marcou o início de uma era de repressão e ignorância, enquanto o Império evoluiu para um bastião contra o caos, mantendo a esperança da humanidade de sobrevivência em um universo hostil. Enquanto as chamas da Guerra Civil se apagavam, o primarca dos Ultramarines, Robut Guilliman, reuniu os sobreviventes dos lealistas, espalhando sua legião para ganhar tempo para que as outras legiões de Space Marines se reconstruíssem e combatessem as legiões traidoras, durante um período conhecido como o Grande Expurgo. Apesar de algumas legiões traidoras fugirem para o Olho do Terror, os Iron Warriors e os Night Lords mantiveram suas posições, até serem desalojados após uma guerra prolongada. Guilliman então focou na reconstrução do Império, assumindo papéis militares e administrativos supremos. Ele reformou as instituições imperiais, dividiu o exército imperial e fundou a Inquisição, e promulgou a Segunda Fundação, criando capítulos de Space Marines menores e mais flexíveis, para que outro conflito na magnitude da heresia não ocorresse novamente. Esse vídeo deu um trabalho desgraçado, então por favor, se você tá até aqui, o que eu duvido, você deve ter gostado de me escutar falando. Então, por favor, se inscreve, deixa um like, comenta alguma coisa e manda para um amigo. Isso tudo se você quiser. Por hoje é só, e até a próxima.